Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, estou alegre demais um domingo estar aqui junto com vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de você que aqui está. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para abrir o Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. Vá até o capítulo de número 14. E nós vamos ler do versículo 22 a seguir. Você que quiser acompanhar no telão, fique à vontade. Aleluia. Diz assim o versículo 22. Versículo 22 diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade, tome seu assento. Nós estamos desde a inauguração falando sobre Jesus, sobre os discípulos e sobre barco, para fazer uma série aqui, no barco da vida. Essa vai ser a última mensagem desse tempo que eu vou pregar. Eu escolhi pregar as três em sequência, porque quem está aqui acompanhando desde o dia da inauguração entende melhor, entende por completo. Porque a primeira mensagem foi quando Jesus chama Pedro para segui-lo no barco. A segunda mensagem foi quando Jesus entra no barco cansado, dorme, vem a tempestade e os discípulos acham que vão morrer, mas porque Jesus estava no barco, Jesus acalma a tempestade e eles não morreram. E agora é o terceiro momento de Jesus no barco com os discípulos, e nós sabemos pelo Evangelho que toda vez que Jesus estava com os discípulos, ele usava como uma pedagogia para ensiná-los, para que eles crescem nele, tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Aqui, neste cenário do capítulo 14, depois daquele momento em que Jesus recebe a notícia que João Batista foi morto, Jesus se entristece e diz assim para os seus discípulos: vamos para um lugar a sós, vamos ficar lá um pouco, porque Jesus se entristeceu com a morte de João. Mas quando a multidão soube que Jesus ia para aquele lugar, eles foram todos atrás. E lá naquele lugar, quando Jesus viu a multidão e começou a falar do reino de Deus, lá aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, a qual todos foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. Depois que aconteceu aquilo ali, Jesus com certeza ficou famoso. Imagina só, todo mundo pensando que ia embora fazer a janta, e lá mesmo um menino que dá 5 pães e 2 peixes, acontece a multiplicação de aquelas milhares de pessoas que ali estavam serem alimentadas. Jesus ficou muito mais conhecido, mas a nossa Bíblia diz que quando isso acontece, Jesus chega para os seus discípulos e diz: entram no barco e vão adiante, e vão para o outro lado. Entram no barco e vão vocês. E daí nós lemos aqui que ele insiste para os discípulos. Nós vamos entender com essa frase que os discípulos não queriam ir. E sabe por que eles não queriam ir? Porque Jesus manda eles sozinho.
Jesus vai ficar, Jesus só manda eles ir. E ele disse: ó, vou conjecturar aqui, não vamos não. E daí dentro dessa conjectura eu imagino que, por que eles não queriam ir, meu irmão? Porque quem sabe na última viagem eles pensaram que eu ia morrer. E daí vamos lá pensar, se com Jesus no barco nós já passamos aquilo tudo, quase morremos, se ele não tivesse lá nós tínhamos morrido, agora ele quer que nós vá sozinho? Ah, não vamos não. Não vamos não. Mas o versículo que nós lemos, Moisés, diz que Jesus insistiu, e esse insistiu é dar uma ordem, dizer, vai. E aqui eu já quero aplicar algo para os nossos corações. Por que, Ferrari? Porque diante do projeto, do plano que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, muitas das vezes pelas histórias passadas, por aquilo que nós já vivemos, a direção em que Deus quer para as nossas vidas, a palavra que Jesus tem para as nossas vidas, nos dá medo por aquilo que já passamos. A direção é nova, a palavra é nova, mas vem o temor daquilo que nós passamos, dos problemas que nós passamos, e nós tememos em ir. Dizemos: não, Jesus, isso é muito para mim. Não, eu não vou não, Jesus. Daí aqui eu quero clarear mais para você entender. Quem sabe você já serviu a Jesus, entendeu o plano que Ele tem para a sua vida, o projeto que é grande. E quem sabe você foi machucado por homens, você foi machucado por mulheres em tempos difíceis, por pessoas com falta de sabedoria, e você entristeceu o seu coração, criou uma ferida na sua alma, e agora quando você ouve sobre o projeto de Jesus na tua vida, você diz: eu não quero mais. Cuidar de pessoas, não, me incomodei demais. Cantar, tocar, trabalhar para o reino de Deus, mas não, me incomodei demais, não quero. Mas eu tenho uma palavra de Deus para esses corações. Você só vai ter os melhores dias da sua vida, você só vai ser pleno e completo aqui nessa terra, se você obedecer a palavra de Jesus sobre a tua vida. Eu quero dizer ainda mais: não importa se te machucaram, não importa se te entristeceram em algum lugar, mas a palavra de Jesus para a sua vida, a ordem é: entra nesse barco que agora eu estou no controle da situação. E diante de uma palavra de Jesus, todas as tristezas, todos os temores, tudo aquilo que deu errado, eu peço para que você acredite naquilo que Ele tem na tua vida. O que passou, passou. A palavra é nova, Ele está contigo. E os discípulos, depois que Jesus insistiu, eles pegaram o barco e foram. Jesus fez o quê? Foi orar, foi no monte orar. E aqui nós já vamos entender o porquê era importante nós estar aqui orando na sexta-feira, orarmos em casa, orarmos ao amanhecer. Porque se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, precisou ir orar, meus irmãos, e eu e você precisa do quê? Você já parou para pensar? Se Jesus, depois de ter multiplicado pães e peixes, está famoso, está grandão, precisou se despir de tudo aquilo e ir falar com o Pai, e falar com o Deus. Olha o conselho aqui para você que Deus vai levantar: não deixe aquilo que Jesus faz na sua vida te afastar do Pai que deu a promessa, porque a fama nos afasta, o conhecimento nos afasta. Muitas das vezes nós começamos a viver o projeto, o propósito de Deus na nossa vida, e todo aquele que vive, Deus levanta. Você começa a ser reconhecido, você começa a ser fonte de assunto. Tá vendo que Deus está? E o que mais a gente vê é que quanto mais Deus coloca a pessoa no alto, mais longe ele fica de Deus. Mas aqui nós vamos aprender com Jesus. Não vamos deixar o inimigo inflar o nosso ego, o nosso orgulho, por causa daquilo que Jesus vai fazer na nossa vida. Quanto mais Ele faz, quanto mais o nome dEle cresce em nossa vida, mais nós diminuímos. Mas nós queremos buscar a Deus. Por quê? Porque aqueles que não seguem esse conselho de Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus também, aqueles que não seguem, às vezes tem até um ministério grande, mas é curto. Às vezes até começa a viver algo grande na presença de Deus, mas é curto, porque
quê? Porque nós não devemos ficar nunca longe daquele que fez a promessa. E quando Jesus está lá orando, meu irmão, Jesus está lá falando com o Pai. Nós vamos ler no versículo 24, que o barco já estava longe, lá no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. E daí parece que os discípulos sabiam, né? Não queriam ir sozinhos, foram, e quando vi, lá vem outro temporal, lá vem o vento contrário, lá vem problema para eles. E daí aqui, meu irmão, é que nós devemos aprender com a palavra de Deus, Vinha. Por quê? Porque às vezes nós enfeitamos tanto, às vezes nós colorimos tanto o projeto de Deus na nossa vida, que nós achamos que vai ser tudo fácil. Eu estou com Jesus, eu estou indo na igreja, eu aceitei Jesus, vai ficar tudo fácil, não vai ter mais luta, não vai ter mais problema, tem aquelas campanhas, vem, para de sofrer e seja feliz para sempre. Isso não é evangelho. Porque no Evangelho nós aprendemos que o sofrimento é uma maneira de que Jesus faz para nos ensinar que Ele tem poder e para nos deixar perto dEle. Mas o que eu fico maravilhado aqui é que quando vem o vento contrário lá, apavorando os discípulos, tem alguém orando por eles no monte. E aqui tem dois grupos. Aqueles que oram por pessoas que estão enfrentando tempestade. E o outro grupo é aqueles que estão enfrentando tempestade e tem alguém orando. Quem sabe você entrou aqui dizendo, não tem ninguém por mim. Ou quando eu falei isso, você pensou, não, mas por mim não tem ninguém orando, não. Eu quero te dizer uma coisa, você pode até não saber, mas você só está vivo e só está aqui porque tem alguém intercedendo por você. Porque senão o diabo já tinha te destruído, e aqui era o único lugar que você não estaria. Tem alguém sempre intercedendo pela tua vida. Tenha alguém nos momentos de tempestade intercedendo pela tua vida. Quando Jesus está lá orando, e o vento começa a vir de contra o barco, Adriano, e diz ali que o vento era contrário. Por quê? Porque o vento contrário não significa uma tempestade, uma grande tempestade igual aquela da última pregação, que a água entrava no barco. Não. O vento contrário, ele agita um pouco as ondas, só que te impede de chegar ao lugar aonde você deveria chegar. E ainda mais, além de ele te impedir de chegar no lugar que você queria chegar, ele te cansa, ele te esgota. E ainda mais, quando você está ficando cansado e esgotado, você começa a esquecer da onde você deveria chegar, e os pensamentos que vêm é voltar atrás. Por quê? Porque quando você volta, você segue a favor do vento. O vento só é a contrário quem está indo de contra, indo adiante. Quem sabe você chegou aqui esta noite, a qual os problemas que têm acontecido com você, a qual a dificuldade que tem chegado na tua vida, você tem pensado em parar ou voltar atrás. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. O mesmo Jesus que estava lá no monte intercedendo para os discípulos, Ele está no nosso meio aqui, e pela autoridade dessa palavra eu quero declarar ao seu coração: você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, você vai seguir adiante. Este mesmo Jesus que estava lá está aqui essa noite, e Ele vai te dar força para você continuar esta jornada. Pode baixar um pouquinho meu microfone? Aleluia! Quando Jesus, aleluia, na quarta vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Versículo 26, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo.
Qual é que é o cenário agora? Vento contrário, ondas agitadas, Diego. E Jesus está lá, andando sobre as águas. Aqui mostra a autoridade do nosso Jesus. Aqui mostra o poder do nosso Jesus. Porque aquele problema que para nós vai nos matar, vai nos parar, vai nos fazer voltar atrás, ele vem andando por cima. Por quê? Porque para ele não é nada. Aquilo que para nós é terrível, hein? Meu Deus, dessa eu não vou sobreviver. Senhor, essa eu não vou conseguir passar. Calma aí. Sobre esse problema que para você é impossível, o nosso Jesus vem andando sobre o seu problema. O nosso Jesus vem andando sobre aquilo que vem para te destruir. Para ele não é nada. Não coloque níveis daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Não coloquem, porque às vezes nós diminuímos o nosso Jesus. Eu me lembro que quando o pai tinha um caiaque lá na praia, nós, com os coletes, entravam em 2, às vezes até em 3, e entrava quando o mar estava calmo. Em 3, o caiaque era grande, daqui como lá no norte. E meu irmão, a primeira vez que eu fui, as ondas estavam um pouco grandes, mas tu olhava lá de fora, não tinha onda. A hora que nós entramos, a hora que nós chegamos lá nas ondas grandes, quando você descia a onda e a próxima surgia na sua frente, aquilo começava a crescer, e eu quieto para dar uma de macho, não falei nada, mas estava apavorado. Eu só pensava, se essa onda aí quebrar em cima de nós, é morte. Não tem, quebra caiaque, quebra tudo. Mas a onda vinha, levava o caiaque lá em cima, e você estava preparado para a próxima onda. Sabe o que o inimigo tem feito muito nos nossos dias? É fazer nós achar que esse é o último momento. Acabou para ti. Essa tarde ainda nós estávamos conversando ali no parque com um moço que foi lá, com problemas terríveis na sua vida, pensando em suicídio, e nós trazemos palavras de consolo para ele, ele dizendo, não vou conseguir, é o meu últimos dias, eu penso em tirar a minha vida, eu não vou conseguir. E eu vou te falar uma coisa, Jesus, na nossa vida, é o único que pode fazer com que Satanás fique longe de colocar essas ideias na nossa cabeça. Ele chegou lá, achando que nós íamos esnobar ele, chegou lá, achando que os crentes eram todos arrogantes, nós abraçamos ele, conversamos com ele, por quê? Porque o que Satanás quer é excluir e deixar sozinho, porque você sozinho, você vai dizer, esse é o último, essa é a última onda, essa é a última vez que eu tento, mas vá com essa palavra ao seu coração, nunca fique sozinho nas tempestades, nunca fique sozinho nas dificuldades. Você é uma presa fácil para Satanás. Mas eu não consigo nem vir à igreja. Venha, tire as forças de onde não tem. Venha e se proste diante da presença de Jesus. Ele é o único que tira você do fundo do poço. Ele é o único que consegue fazer você ir adiante com a sua história. Não fique só. Nós estamos findando setembro, e esse mês de setembro é um mês de prevenção, e é legal que fizeram um mês que todo mundo faz um movimento, mas geralmente eu falo isso o ano todo, porque Satanás não quer destruir vida somente no mês de setembro, ele quer todos os dias. Mas aqui tem uma igreja de oração, aqui tem uma igreja que está de braços abertos para ajudar você. Mas geralmente as pessoas que Satanás consegue intimidar ao ponto de chegar a essa situação, elas pensam assim, mas eu não quero incomodar ninguém, pastor tem problema demais,
Os irmãos têm problema demais, eu vou levar mais o meu problema para eles. Isso é Satanás soprando no teu ouvido. Nós estamos aqui de braços abertos para receber você. Nós estamos aqui com a mão estendida para te ajudar. Não deixe o inimigo colocar isso no seu coração. Quando Jesus está andando sobre as águas e chega próximo do barco, os discípulos vão dizer o quê? É um fantasma. Ficaram aterrorizados e gritaram: é um fantasma. Por quê? Porque nos momentos difíceis da nossa vida, nós não conseguimos nem discernir aquilo que está na nossa frente. O medo, nós ficamos aterrorizados. Às vezes é alguém pronto para te ajudar e Satanás está soprando no teu ouvido. Não, ele é mais um que vai ouvir aquilo que tu tem e espalhar, fazer fofoca. Não, ela é mais uma daquelas que vai te trair. Peça ajuda para Deus e discernimento daquelas pessoas que estão à sua volta, daquelas que podem estender as mãos para você e podem sim mesmo te ajudar, porque muitas das vezes vem Jesus em forma de algumas pessoas para estender a mão para nós e estão em nossa volta, só que nós estamos tão aterrorizados e aquilo que nós estamos passando faz nós ver fantasmas, faz nós ver aquilo que vai vir para nos ajudar distorcidamente. E Jesus entende o coração de pessoas que passam por isso, porque Jesus fala o que para eles? Mas imediatamente Jesus diz: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Sabe o que significa isso? É Jesus falando para os nossos corações: você primeiro, antes de acabar com esse vento, antes de acabar com esse teu problema, antes de tu sair dessa dificuldade, tu precisa de 3 coisas: bom ânimo, saber que é Jesus na tua vida e não ter medo. Ô irmão Rafael, mas eu quero é que acabe o meu problema. Ô irmão Rafael, mas eu quero é que esse momento passe rápido. Tem ventos na nossa vida, tem problemas na nossa vida, que eles não são de imediato. Tem a cura. Nós oramos aqui, cremos no sobrenatural. Tem vezes que você vai receber uma oração e você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui pronto para outra, mas não é sempre assim. Às vezes nós precisamos ter bom ânimo. Bom ânimo é o que? Esperança. A esperança traz ao nosso coração que tem luz no final do túnel, tem dias bons para vir. A minha vida não vai terminar assim, o meu casamento não vai ser destruído, a minha família Satanás não vai destruir, eu não vou morrer com essa enfermidade, eu não vou viver assim todos os dias da minha vida. Isso é o que? Bom ânimo. Qual é a outra coisa? Conhecer Jesus. Por quê? Porque quando você tem esperança, Jesus na sua esperança, você consegue ter intimidade com Ele. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, até aceitam a Jesus, mas entendem que só aceitar Jesus amanhã está tudo certo, amanhã está tudo resolvido. Não tem esperança, acha que só aceitou Jesus, tudo vai acontecer, mas não é assim. Nós precisamos ter esperança, e se a nossa esperança estiver em Jesus, daí as coisas começam a acontecer. Porque se você tiver esperança em homem, se você tiver esperança naquela pessoa que prometeu te ajudar e não conseguiu, você pode se frustrar. Agora, se a tua esperança estiver em Jesus, eu tenho a certeza daquilo que vou falar, você vai receber aquilo que você precisa. Não ter medo. Mas aí não ter medo não tem como. Porque, irmão Rafael, tu não sabe o que eu estou passando. Porque, irmão Rafael, tu não sabe o que eu estou vivendo. Não tem como ter medo. Você notou aqui que não ter medo está em terceiro? Por quê? Porque aquele que tem esperança, conhece Jesus e tem intimidade com Ele, automaticamente o medo te abandona. Automaticamente o medo te abandona. E daí Pedrão lá de dentro do barco disse: Senhor, se és tu, manda ir a
teu encontro por sobre as águas. Nós vamos entender aqui que Jesus está a alguns metros do barco, e Pedro diz assim: olha, para ter certeza que é tu mesmo aí nessa tempestade, manda que eu vou aí, manda que eu vou ao teu encontro, e se eu ir chegar aí, eu vou ter certeza que é tu. Irmãos, fazer provas com Deus não é pecado. Fazer provas com Jesus sobre aquilo que Ele tem sobre a sua vida não tem problema, mas desde que seja uma prova inteligente, uma prova daquilo que você pode cumprir, uma prova daquilo que você pode começar a fazer. Por quê? Porque Pedro, quando fala isso para Jesus, Jesus responde o que para ele? Vem, Pedro. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós até queremos uma palavra de Jesus sobre a nossa vida, e daí Jesus diz assim: vem que eu vou mudar a tua história, vem que eu estou contigo, vem que eu quero relacionamento contigo. Mas daí nós não vamos, e daí vai acontecer alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque Pedro falou: se é tu, manda que eu vou. Jesus disse: vem. E agora Pedro vai fazer o quê? Tirar o pé de dentro do barco. Tirar o pé de dentro do barco. E eu vou te dizer uma coisa: quando Pedro tirou o pé de dentro do barco e colocou fora, ele colocou aonde? O pé na água. E automaticamente, como é que a gente pensa? Botou o pé na água, afundou. Mas como é que a gente vai saber se vai afundar? Só depois de colocar o pé na água. Aqui eu vou entender que nós temos que ter fé suficiente para dar o primeiro passo em direção a Jesus. Enquanto nós não der o primeiro passo, nós nunca vamos viver o sobrenatural. Enquanto nós não colocar o pé na água para ver se vamos conseguir começar a caminhar, nós nunca vamos sair do lugar da onde estamos. Quem sabe você já entendeu a palavra de Jesus sobre a sua vida? Quem sabe você já entendeu aquilo que Deus quer te usar e aonde Ele quer te colocar? E Ele diz para você: vem que eu estou contigo. Mas você está com medo. Por quê? Porque o plano é muito grande, porque o projeto é diferente. Mas eu te dou uma palavra segundo essa que nós estamos lendo aqui: coloca o pé na água e começa a caminhar, porque se foi a voz dele que você ouviu, aquilo que é impossível para você vai se tornar um milagre na tua vida. Começa a caminhar, bota o pé na água. Por quê? Porque Pedro foi corajoso, começou a caminhar. E nós vamos ler no versículo 30, que diz assim: todavia, reparando na força do vento, Pedro teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, me salva. Aí nós vamos ver aqui Pedro afundando, porque o medo entrou nele. Ele teve esperança, quis conhecer Jesus, mas a terceira palavra, o medo, começou a dominar Pedro, e Pedro começa a afundar na água. Pedro, não sei se foi por completo, não sei se começou a afundar devagarzinho, mas eu quero aqui imaginar o que os discípulos que ficaram no barco começaram a pensar de Pedro. Vamos pensar juntos aqui essa noite? Se fosse você que ficasse no barco, o que nós ia falar para Pedro? Viu, Pedro? Que seu bonzão. Viu, Pedro? Quis fazer igual a Jesus, começou a caminhar e deu ruim. O outro cutucou: eu falei que isso ia dar problema. Por quê? Sempre tem aquele, né? Eu falei, era fé demais. Eu sabia que isso não ia dar certo. Sempre tem aqueles, não tem? Que falam isso. Mas quando o projeto é de Deus e você está caminhando em direção a Jesus, não importa para o que eles falam, porque segundo o que eles estão falando, ele acha que você vai morrer e vai se afogar ali, a tua história vai acabar ali. Mas o que eles não sabem é que você ouviu a voz de Jesus e está caminhando em direção dele. E todo aquele que ouve a voz de Jesus e caminha em direção a dele, não morre ali não, a promessa não para ali não, porque nós vamos entender aqui que Pedro, enquanto está lá dentro d'água afundado, uma mão surge e pega ele e traz de novo para andar sobre as águas. É assim que acontece quem anda com Jesus.
Por mais que todo mundo está achando que tu vai ficar lá embaixo, por mais que todo mundo está achando que tu teve uma fé que ninguém tinha ali no momento, mas creia naquilo que Jesus falou para você, porque por mais que no percurso pode acontecer coisas que te deem problemas, mas se o caminho que você está andando é em direção a Jesus, não temas, porque a mão dele está estendida para te ajudar. Depois que Pedro volta de novo a andar sobre as águas, nós vamos ler aqui no versículo 31. Jesus entendeu imediatamente, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então quer dizer, depois que Pedro afundou, depois que todo mundo achou que a história dele acabou ali, Pedro começa a andar de novo, junto com Jesus, em direção ao barco. Ah, se nós entender isso, ah, se nós entender isso. E você acha que o vento parou? Bia, você acha que quando Pedro está do lado de Jesus caminhando em direção ao barco, o vento parou? O vento era o mesmo, a tempestade era a mesma, os discípulos estavam lá no barco, apavorados ainda, mas Pedro estava andando com Jesus sobre as águas, e o vento não atormentava mais ele. Isso aqui é uma palavra para muitos corações aqui esta noite. Por quê? Eu já falei em outra pregação aqui, vou retornar a falar porque tem corações aqui que precisam ouvir essa palavra. Muitas das vezes as tempestades e os ventos contrários que nós estamos enfrentando, ele não para no dia seguinte, ele não para no mês seguinte, mas você precisa continuar caminhando, você precisa continuar andando sobre esse tempo difícil na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: você só vai conseguir continuar caminhando nessa tempestade se você estiver com Jesus do lado. Se você estiver com Jesus do lado, não tente fazer isso sozinho, porque se você se afogar, não vai ter ninguém para te ajudar. Tenha Jesus do teu lado, Ele é o único que pode nos fazer andar em paz em meio às nossas tempestades. E a Bíblia vai dizer que quando eles entraram no barco, colocaram o pé no barco, a tempestade parou, o vento contrário parou. E daí os discípulos que estavam lá no barco também aproveitaram da calmaria. E sabe o que eu vou entender aqui e vou passar para vocês? É que tem tempestade que nós vivemos que afetam pessoas que estão no nosso ambiente. Tem tempos difíceis que nós passamos que afetam pessoas que estão no nosso ambiente. E esse tempo difícil só vai parar quando nós decidirmos fazer algo, quando nós decidirmos ir em encontro de Jesus. Deixa eu clarear mais aqui para você entender. Quem sabe é só você que está buscando Jesus na sua casa. Quem sabe, enquanto você está aqui esta noite buscando uma palavra, buscando de Deus, o seu esposo, os seus filhos, a sua esposa ficou em casa, lá no barco, lá na tempestade. Mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se você sair daqui com o Espírito Santo, se você sair daqui com Jesus, se você sair daqui crendo nessa palavra, quando você colocar o pé dentro da tua casa, aquela tempestade que estava lá quando você saiu, lá vai ter paz, lá vai ter paz, lá vai ter paz. Basta você crer. Vamos encerrar já. E os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Sabe como é que o nome de Jesus é glorificado nas nossas vidas? A banda pode subir. Sabe quando é que o nome de Jesus é glorificado nas nossas vidas? Quando
algumas pessoas que estão em nossa volta conhecem o poder de Jesus através da nossa fé, através daquilo que Ele fez na nossa vida. Porque os discípulos agora acreditaram que verdadeiramente era o Filho de Deus, mas somente Pedro foi lá. Somente Pedro foi lá, mas agora todo mundo acreditou. Às vezes nós não queremos passar por tempos difíceis, mas se você tem fé para enfrentar, o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, lá no meio da sua família. E daí tem um ditado que muitos dizem: mas parece que tudo cai sobre mim, parece que os problemas da vida pegaram meu endereço e vieram tudo para minha casa. Não tem gente que pensa assim? Sabe que tem um lado bíblico, evangélico de pensar sobre essa situação? Sabe por que vem tudo para ti? É porque se você tiver fé, é porque se você buscar Jesus para a sua vida, o sobrenatural vai ser tão grande, que todos aqueles que estão à sua volta, que pensaram que os problemas iam te matar, que pensaram que você nunca iria sair dessa, todos esses vão glorificar o nome de Jesus através da sua vida. Mas basta você não desistir, basta você não parar. Então todos aqueles que estavam no barco adoraram Jesus, disseram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Quem sabe você não tem tido fé para viver isso? Quem sabe você não tem acreditado que Jesus faz essas coisas? Eu tenho uma palavra de encorajamento para o seu coração. O nosso Jesus que nós servimos não tem limite naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu não sei se você está enfermo, eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu quero te dizer: o teu problema para Jesus não é nada. O teu problema para Jesus não é nada. Mas só vai acontecer o sobrenatural se você ter fé para ir diante de Jesus. Só vai acontecer o sobrenatural se você tiver fé para caminhar sobre as águas com Jesus do lado. Mas aí quem sabe você tem até tentado viver o sobrenatural, mas sozinho. Mas eu quero te convidar essa noite para você escolher ter Jesus do teu lado, para você fazer a escolha de ter Jesus na sua vida, porque somente com Ele contigo você vai conseguir vencer o que está te matando. Somente Ele no teu barco as tempestades cessarão. Somente com Ele do teu lado a tempestade que não vai cessar nos próximos dias, mas você vai ter bom ânimo, você vai ter paz, você não vai deixar o medo te parar, porque Ele vai estar contigo. Eu quero aqui, antes de pedir para você se colocar de pé, perguntar se tem alguém. Pode se colocar de pé. Eu quero aqui perguntar, ver se tem alguém aqui que ainda não anda com Jesus, não aceitou esse Jesus ainda no seu coração, mas essa palavra entrou no seu coração e você, através do Espírito Santo, entendeu que sem Jesus na sua vida você não vai viver o sobrenatural, e você quer esse Jesus. Eu quero pedir para você levantar a sua mão. Mas irmão Rafael, eu não entendo bem como é que é esse negócio de aceitar Jesus, eu não entendo bem como é que é. Você não precisa entender, você precisa sentir o toque do Espírito Santo ao seu coração. Você precisa reconhecer que sozinho você não vai conseguir e que você precisa de Jesus. Se você quer esse Jesus, levante a sua mão e nós queremos orar por você. Aleluia. Eu quero fazer mais um convite, e agora este é para vir até aqui à frente. Você que tem enfrentado tempestade, você que tem enfrentado um tempo difícil, e você precisa desse Jesus que estava lá com o discípulo.
Você precisa dessa presença de Deus, porque você sabe que sozinho você não vai conseguir. E você quer sair daqui, você quer iniciar uma semana, você quer iniciar uma segunda, não igual a segunda passada, mas uma segunda diferente, sabe? Uma segunda diferente com ânimo, com força, não com medo. Eu quero convidar você para vir até a frente. Eu quero convidar você para vir até a frente. E nós queremos orar por você e declarar esperança ao seu coração, e declarar que o medo não vai te parar, e declarar que o medo não vai te parar, pois o Jesus que estava lá está aqui esta noite. Oh, aleluia. Feche seus olhos, nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, nós vamos ministrar. Nós vamos ministrar o Espírito Santo na tua vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração.